Desde a sua primeira edição, indiscutivelmente, a Bienal do Livro de Itabaiana colaborou para o crescimento da venda de livros em Sergipe e também para que crescesse a publicação de livros impressos entre nós. Neste depoimento em vídeo, Antônio Saracura, um dos fundadores, que também é organizador da Bienal desde a sua primeira edição, agora que o evento chega à sua sexta edição, confirma a informação de que é crescente a publicação e a venda de livros em Sergipe. Antônio Saracura nos revela também as gestões que foram realizadas até que a Bienal do Livro de Itabaiana surgisse e se consolidasse como um evento importante. Ele destaca a importância das ideias do inesquecível e saudoso intelectual Luiz Antônio Barreto, que sonhou com organizações locais de gestores, produtores e animadores culturais, e também o estímulo que tal iniciativa recebeu de personalidades como José Anderson Nascimento, o presidente da Academia Sergipana de Letras, e do acadêmico Domingos Pascoal. Neste depoimento, Saracura esclarece efetivamente as origens da Bienal do Livro de Itabaiana. Vamos acompanhá-lo. Uma boa quantidade de escritores de Sergipe, ele quer pagar a edição do livro dele. Nenhum escritor que eu saiba, ele tem ambição de agregar dinheiro para poder cuidar da sua vida normal. Não digo ficar rico, mas se manter. Não é isso aí. Na Feira do Livro, na última Feira do Livro, vou citar um exemplo, Zezé de Buquim, que é um poeta cordelista muito famoso e muito bom. É um senhor já de idade, assim, um pouco mais novo do que eu, mas com problema de articulação, anda com muleta e tudo mais. Ele falou: Saracura, eu vendi 800 livros. Eu digo assim: ô Zezé, a R$2, né, R$3. Muito livro, 600 livros, parece um número assim, desculpa aí que eu estou confundindo um pouquinho. Não quero aumentar, não quero mentir, e se for para mentir, eu quero mentir só um pouquinho, eu não quero aumentar o número de nada. E então, olha, Deus me livre que acabe essa Bienal. Eu passo o ano todo lá na minha casa, no Porto do Mero, onde ele mora, tem exposição na frente de venda de livro de cordel. Eu vendo 5, 6 livros por mês. Saracura, para eu vender 600 livros, em 3 dias de trabalho, ele vai comigo e vem comigo. Não. Às vezes ele vai com uma filha, leva, e eu trago sempre, e na volta, eu converso com ele sempre, termino a Bienal desse, eu faço uns 20 itens, como que fosse assim, uma memória, pequenas memórias da Bienal que aconteceu, e na Feira do Livro também. Nessa Feira do Livro tem isso aí. Há outros eventos literários em Sergipe. Agora, para o movimento de venda de livro, comum, não é especial. Pode ser que seja um cara famoso e venda por conta própria, pelo seu nome, mas todo mundo vende livro e todo mundo sai satisfeito, e todo mundo sai dizendo que vai voltar, e todo mundo fica cobrando o tempo todo: quando é que vai ter a Bienal, Saracura? Pelo amor de Deus, não deixa acabar não. Se bem que eu não sou a pessoa, eu também estou torcendo para ela não acabar, e estou lutando e pedindo a mesma coisa que esses caras estão pedindo. Olha, um dos motivos é que aqueles grupos de saber local, era o sonho
um sonho antigo, né? Que Luiz Antônio Barreto, inclusive, nós fomos a Itabaiana lá numa reunião bem antes das academias acontecerem. Inclusive tem um artigo que Luiz Antônio Barreto escreveu por aquelas épocas, que está aqui nesse livro, que eu incluí nesse livro uma cópia dele, falando desse movimento que Itabaiana tinha, que outras cidades deveriam ter também. E tudo isso aí foi concretizado pela vontade do presidente da Academia Sergipana de Letras, que topou o desafio e deu corpo, designou pessoas, e muito pela espontânea adesão, vou chamar irracional, inclusive de Domingos Pascoal de Melo. Como é que um cara abandona tudo de sua vida, seu lazer, tudo que ele tem, sua tranquilidade em sua casa, e participa de todos os eventos que acontecem em Sergipe, seja uma feira literária em um colégio, e cada vez que ele vai, ele faz a sua pregação, o seu cativamento, e vai se criando academias, grupos de saber local. E as histórias bonitas, as histórias lindas, as histórias imperdíveis estão acontecendo aqui na sua casa, aqui na casa de vizinho, no seu bairro, seja ele rico, seja pobre. E as pessoas gostariam muito de eternizar, por conta do orgulho de uma história estar acontecendo consigo, com as suas pessoas, e não sabia nem como. Às vezes uma música, que era mais fácil, mas um livro, um texto, aí essa descentralização a facilitação, o incentivo à leitura e à cultura despertou nas pessoas a oportunidade de escrever histórias sobre sua gente e seu povo e sobre si próprio. Poemas, tanta gente tinha gavetas cheias de poesia e morria e ia para o lixo um monte de poemas lindos, um monte de porcaria, ninguém sabe dizer direito. E agora não, agora a pessoa tem como viabilizar, e por outro lado existem gráficas, bastante por conta disso foram surgindo, que possibilitam ainda cara. E também nessa linha há projetos públicos que de certa forma incentivam. Nem digo das editoras oficiais, mas esse projeto, por exemplo, da Secretaria de Educação, que promove a publicação já do segundo ano ou terceiro ano de 300 livros, como faz com que muita gente realize sonhos, e a pessoa realizou um sonho e tem muitos outros sonhos que a pessoa vai fazer por conta própria. Então há uma contaminação desse desejo e dessa oportunidade de publicar livros. Ninguém lê? Tem poucos leitores? É outro ponto que vai devagarzinho se descobrindo. Se você for numa livraria de Aracaju, você vê gente comprando livros, sempre, não muitas pessoas, gente comprando livro. Comprando muito livro de moda, muito livro estrangeiro, livro que vem coberto pelas revistas do Sul. Mais esse livro, porque esses livros se divulgam. Só um pouquinho, só concluir. Porque cabe ao escritor, ou alguém que represente o escritor, divulgar a literatura que se publica aqui. Senão, como é que as pessoas vão saber? Para mudar de gosto, comprar um livro seu ao invés de comprar um livro de fora. Existe os caga-raiva, né? Que você pode estar fazendo o maior sucesso do mundo e o cidadão não reconhece. E há aqueles também que se acham a inteligência absoluta. Deus saiu com a trouxinha de inteligência jogando na cabeça das pessoas, e apareceu esse cidadão e roubou a trouxinha de Deus e ficou com toda a inteligência do mundo. E tudo que as outras pessoas dizem, a gente, pessoas que nem se preocupam em ouvir direito, mas taxa como uma baboseira, uma besteira. Existe gente, Itabaiana tem muita gente desse jeito, faz parte um pouquinho da história de Itabaiana, mas o importante é que esses caras, essas pessoas, não tenho nem ideia quem sejam, mas eu tenho convivido muito com isso aí, são caladas pelo aplauso que corre em paralelo de uma população imensa de
pessoas. Você lança um livro como sei lá, Pássaro do Entardecer, e muita gente nem vai comprar e tem raiva de quem compra, nem lê porque acha que não tem nada. Tem muita gente assim. Mas também, por outro lado, tem muita gente que olha o livro e diz assim: rapaz, que interessante, vou dar uma lida para ver como é esse negócio. Há muito mais gente nesse segundo grupo do que no primeiro grupo. Você lança um livro, você, Jorge Carvalho, lança um livro e muita gente se preocupa em ler e em falar do livro. E tem muita gente que se preocupa em falar mal do livro e nunca leu. Ou se leu um livro sobre, digamos assim, pessoas perseguidas na Revolução, vai se pegar naquele cara que você esqueceu, que omitiu. No meio de 1000 você omitiu um porque te passou, e aquele cara é o que esculhamba o teu livro. Mas em todo lugar tem isso aí, até não é para livro só, para todo mundo. Eu, sim, bonito assim como eu sou, tem muita gente que acha feio. É aquele negócio que eu te falei no começo, uma ideologia, não ideologia, dualidade de pensamento. Se for sobre Itabaiana e se for sobre literatura, qualquer evento me interessa. Eu escrevia na Perfil, já escrevia 10 anos na Perfil, publicava resenha de livros. Na verdade, eu publico resenha de livros desde quando eu tinha 20 anos, de filmes e de livros. Ivan Valença publicava na Gazeta, eu publicava na Cruzada. Na Rádio Cultura eu tinha programas sobre cultura, fazendo resenha de livros. Então, resenha de livro por quê? Porque alguém tem que falar alguma coisa sobre os livros que são publicados. Não tem sentido o escritor publicar um livro e começar a perceber que ninguém leu e ninguém tem nada a dizer sobre o livro. Se uma pessoa só, e aí o Saracura pode aparecer, porque eu não vou falar sobre todos os livros, que todos os livros que são publicados em Sergipe, só em Sergipe, são muito mais livros do que eu posso ler até o resto da minha vida. Então alguém tem que dizer alguma coisa. Então, por isso que eu estava no grupo. Honorino Júnior é o líder, é o grande líder da Bienal do Livro, é o grande idealizador da Bienal do Livro. Ele tem o poder de motivar pessoas e agregou também naturalmente esses dois empresários, e o Pascoal também escrevia na Perfil. Então eu diria que a Bienal, de certa forma, é um subproduto da revista Perfil, e eu estava no grupo. A Bienal aconteceu uma feira do livro no colégio, se não me engano, Alternativo, em 2009, parece-me. E assim, uma feira do livro interna. E aí, nessa feira do livro, a gente começou a debater. Pô, tem alguma coisa que Itabaiana merecia, que Itabaiana é propício para qualquer coisa boa, tá? Então, aí, automaticamente eu estava agregado, mesmo que os caras não me conhecessem, que também não era conhecido. Eu publiquei meu primeiro livro em 2008, né? Em 2009, ninguém conhecia ainda os Trabalhadores do Sítio Saracura, pouca gente conhecia. Eu fui me envolver na primeira Bienal, em 2011, lá na ABB, que foi um dia só. Você estava lá, teve uma palestra de Luiz Antônio Barreto, acho que você também falou alguma coisa. Teve uma programação bem simples, eu estava envolvido. E porque o nome Bienal, só para poder adiantar, eu fui te falar, parece que antes da segunda-feira do livro, ou foi antes da primeira, eu fui lá conversar com você, que eu sou era encarregado, se bem que o encarregado veio responsável porque eu não cumpro os cargos direitinho, falar com todos os escritores, intelectuais, para ver se pessoas como você, para dizer alguma coisa lá. E assim, o que é que vocês vão fazer mesmo? Eu digo, a segunda-feira do livro. E a primeira foi quando? A primeira foi quando? Não, foi 2 anos atrás. Porque se não chamam de Bienal, você falou isso aí por passagem. Eu cheguei lá no grupo. O pessoal, olha, eu tive uma ideia espetacular que coincide exatamente com alguma coisa que eu deveria ter tido e não tive. Eu estava falando com o Jorge Carvalho. Você é uma pessoa, todo mundo sabe, não precisa nem apresentar, todo mundo sabia quem era. E ele sugeriu que a gente chamasse
de Bienal. E a gente, por que não chama? Na hora H, todo mundo. Então, é a segunda Bienal do livro, a primeira, eu tenho isso escrito, mas não tenho lembrança se foi antes da primeira ou antes da segunda. Sei que, de qualquer jeito, era um evento que estava sendo feito 2 anos depois do anterior. Então, se chamou, então, Bienal. E eu estou dentro da Bienal, estou com 77 anos, tenho, assim, esperança de viver um pouco mais. E eu não gostaria que a Bienal morresse antes, não.